No vídeo passado, a gente comentou que o Iluminismo foi um movimento de ideias que se inicia na Europa durante o século XVII. A gente precisa então entender o que estava acontecendo na Europa neste momento. Para quem não se lembra, o século XVII começa no ano de 1601. E o que estava acontecendo na Europa nesse século? Como as sociedades eram organizadas, como o poder estava organizado. Em vários lugares, é claro que é diferente de região para região, mas em vários locais a gente já tinha a formação dos estados nacionais, dos primeiros estados nacionais europeus. Lembrando que os primeiros estados nacionais, o primeiro foi Portugal, depois a gente teve a formação da Espanha, e aí a gente vem com outros estados se formando em seguida, França, Inglaterra e outros. Então, esses estados nacionais, esses países, eles estavam governados pelos reis. E como era o poder desses reis? Não era mais o poder dos senhores feudais, lá do feudalismo, que a gente reviu no início do ano, que vocês estudaram nos anos anteriores. Então, o poder não estava mais espalhado nas mãos de cada senhor feudal em cada feudo. O poder do Estado Nacional, do país inteiro, estava nas mãos de uma única pessoa. Essa única pessoa era o rei. E o rei tinha poderes absolutos. O que é isso? O que era a monarquia? Monarquia é o poder do rei absolutista. Como ela funcionava? Na monarquia absolutista, o monarca, o rei, tem todos os poderes em suas mãos. Então, ele é responsável e ele pode decidir quais são as leis, ele pode criar leis, ele pode colocar leis para funcionar, ele pode administrar o país, então decidir onde ele vai gastar o dinheiro dos impostos, criar estradas, criar escolas públicas, criar outros órgãos públicos, ele pode decidir quais são os impostos que os seus súditos, que as pessoas que moram no Estado Nacional que ele administra precisam pagar. E ele pode também julgar aquelas pessoas que cometerem crimes. Ou seja, todos os poderes estavam concentrados nas mãos do rei. O rei vai tomar todas as decisões? É claro que não, porque isso é humanamente impossível. Ele vai ter pessoas que ele vai escolher para tomar algumas decisões por ele, mas ele pode trocar essas pessoas na hora que ele quiser e essas pessoas não vão poder fazer nada que vá contra as suas ordens. Esse modelo absolutista, em que todos os poderes estavam concentrados na mão de uma única pessoa, faz com que o rei não possa ser contestado pelos outros. Porque ser contestado nesse contexto era um ato de traição. E a traição vai ser punida com prisões e até com a morte daqueles que os cometerem. Outra teoria que vai existir nessa época, que vai fazer com que o rei tenha muito poder e tenha uma aceitação popular do seu poder, vai ser a teoria do direito divino. O que é essa teoria? É uma teoria que dizia que o rei era o escolhido de Deus para governar na terra. Então, o poder do rei vem de Deus. Deus havia escolhido alguém, um ser humano, para governar na terra, e esse alguém seria o rei. Se o poder do rei é o poder de Deus, se algum súdito do rei desrespeitar as suas ordens, ele não vai estar desrespeitando somente as ordens do rei, mas ele vai estar desrespeitando as ordens de Deus. E isso é muito importante numa sociedade em que as pessoas são extremamente religiosas. As pessoas, elas acreditam na existência de Deus nesse momento e elas têm muito medo da presença e da interferência divina na vida delas. E essa teoria do direito divino, ela vai ser uma teoria que vai receber em alguns lugares, como a França, por exemplo, como na Espanha, como em Portugal, o apoio da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica vai estimular os seus padres, o Papa vai fazer determinações para que os padres, os bispos, possam divulgar essa teoria para os fiéis. Em troca, a Igreja Católica vai receber o apoio do rei para ter mais poder e para conseguir fazer aquilo que ela desejar. Então, em muitos lugares, a gente tem o poder absoluto dos reis na mão deles e o poder religioso em uma aliança, e um vai fortalecer o poder do outro.
O rei vai ficar fortalecido com o apoio da igreja e vai dar apoio para a igreja também fazer as ações que ela quiser e conseguir mais fiéis. Lembrando uma outra coisa, nesse momento, o rei governa o país, o Estado Nacional, e os seus súditos devem seguir a religião que ele tem. Então, se o rei é católico, todos os súditos daquele lugar são obrigados a serem católicos. E isso, nos lugares em que a Igreja Católica vai apoiar o rei, vai fazer com que o rei queira que os seus fiéis sejam católicos, porque a igreja está o apoiando. Para a igreja é ótimo, porque ela ganha mais fiéis, e para o rei também é bom. Em alguns casos, como foi o caso da Inglaterra, a gente vai ter uma disputa de interesses entre o rei e a Igreja Católica. E no caso da Inglaterra, a gente tem o rompimento do rei Henrique VIII com a Igreja Católica, e ele vai fundar uma nova religião. Ele vai fundar a Igreja Anglicana. E aí ele vai se tornar o chefe daquele Estado Nacional, que ele já era o rei, e também o chefe daquela nova igreja. Então ele se torna uma espécie de papa da igreja anglicana. E com isso, ele obriga que todos os súditos ingleses se convertam ao anglicanismo. Isso vai fazer com que vários cidadãos ingleses acabem migrando para outros países para preservar suas religiões. Então, vários católicos vão se mudar da Inglaterra, fugindo da perseguição religiosa. Vários calvinistas vão se mudar da Inglaterra. Muitos vão para as colônias inglesas na América, que vão ser futuramente os Estados Unidos da América. Então, esse é um outro exemplo que a gente consegue perceber como que no absolutismo a igreja, a religião, ela anda junto com o poder. As duas coisas não estão separadas. Religião e poder político estão juntos. O que acontece? Então, é mais ou menos aí um resumo bem rápido de uma situação política da Europa nesse momento. Os iluministas, a gente comentou no vídeo passado, que eles defendiam a razão e a liberdade. E eles vão ser contra essa ideia de união da religião com o poder político. Eles vão defender a liberdade das pessoas de poderem escolher a sua religião e da separação dessas duas instâncias. E a gente vai falar mais sobre isso em breve. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais pensadores iluministas. A gente vai falar sobre o John Locke. E o John Locke era um inglês. E ele vai trazer as ideias dos direitos naturais dos homens. Quais eram esses direitos? O John Locke defendia que os homens, as pessoas, já nasciam com direitos naturais. São direitos que nós nascemos com eles. É como se fosse um presente aí da nossa existência. Nós já nascemos com eles, por isso que ele dá o nome de direitos naturais, como se fosse parte, assim como as pessoas nascem com seus corpos físicos, elas já nasceriam com esses direitos. Quais são esses direitos naturais que o John Locke defendia? Eram 3 direitos. O direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à vida. 3 direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Não necessariamente nessa ordem. Todas as pessoas já nascem com esses direitos. O que eles implicam? Vamos começar pelo direito à vida. Se é um direito natural do ser humano, o direito à vida, isso quer dizer que a vida de todos deve ser preservada. Então, uma vida não valeria mais do que a outra vida. Todas as vidas deveriam ser preservadas. Todas as pessoas têm o direito à vida. Todas as pessoas têm o direito à propriedade, têm o direito de ter coisas próprias, individuais. Então, essa propriedade é muito ligada com a propriedade da terra. As pessoas têm o direito de terem as suas propriedades e defender as suas propriedades. E o terceiro direito, o direito à liberdade. As pessoas já nascem livres, elas não precisam conquistar essa liberdade e elas não precisam ser libertadas por ninguém. Nós, seres humanos, já nasceríamos livres. O John Locke acreditava que, como as pessoas nascem com esses direitos naturais, os governos teriam um papel na nossa vida.
Qual seria o papel do governo? O papel do governo seria o papel de regular, de organizar as coisas e a sociedade, organizar as pessoas para que os nossos direitos naturais, direito à vida, à propriedade e à liberdade, pudessem ser garantidos. Então, para que serve um governo? Para fazer com que as pessoas diferentes que estão vivendo em grupo dentro de uma sociedade não se matem umas às outras, não roubem as coisas umas das outras e não impeçam a liberdade umas das outras. Para o Locke, essa é a função do governo. Então, para ele, se um governo não consegue garantir esses direitos naturais, o que poderia ser feito? Ele poderia ser contestado. Ele poderia ser retirado do poder. Poderia ser trocado. E isso é completamente contrário à ideia do absolutismo que a gente começou falando sobre ela. Os iluministas eram contrários ao absolutismo, porque eles defendiam que os governos, eles servem, o principal intuito de um governo é servir as ideias, servir a organização da sociedade, e que eles podem ser contestados. Quando o Locke coloca que a função do governo é garantir esses 3 direitos naturais, ele também vai contestar um pouco da ideia de que o poder do governante, o poder do rei, tem origem divina. E não só ele, mas vários outros iluministas, e a gente vai ver um outro iluminista chamado Rousseau, também vão dizer que o poder do rei, o poder do governante, não vem de Deus. Vem do próprio povo. Se o poder vem do povo, ele pode ser contestado. E se o governo não está atendendo ao povo, ele pode ser mudado, ele pode ser retirado. Só recapitulando aí então, o John Locke era um inglês que ele vai defender, as principais ideias que ele vai ter são as ideias da defesa dos direitos naturais. Todos os homens nascem com direitos naturais, que são direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Esse direito à vida e à liberdade, ele vai funcionar para vários iluministas muito bem quando a gente está falando das sociedades europeias. Mas uma crítica que se tem muito forte aos iluministas é que a maioria dos pensadores iluministas defendia a escravidão nesse momento. A gente está falando de pensadores que são ingleses, que são franceses, que têm outras nacionalidades europeias. São homens brancos e vários deles defendiam a escravidão. Muitos deles, inclusive, tinham escravos. Por que eles defendiam a escravidão? E essa é uma crítica que a gente tem que fazer a esses pensadores iluministas. Eles defendiam a escravidão porque eles consideravam que os povos que viviam em outras regiões do mundo, e aí a gente está falando do continente africano, e a gente está falando também do continente americano, então que os negros de origem africana e que os indígenas na América eram povos, na visão desses pensadores iluministas, que não eram povos civilizados, assim como os europeus. Eles acreditavam que esses povos eram povos que viviam na selvageria, no atraso cultural e que, portanto, a escravidão ela tinha um benefício para esses povos. Era como se você escravizar uma pessoa negra de origem africana fosse bom para ela, porque ela teria acesso a um mundo mais civilizado, que era o mundo dos europeus. E a gente sabe que esse pensamento ele está completamente errado. Primeiro porque esses povos, tanto os diversos povos negros do continente africano, quanto os povos indígenas da América, eles tinham formas de organização social, eles tinham cultura, eles tinham história e eles tinham suas formas diferentes de vida, diferentes das dos europeus, mas que não eram melhores ou piores do que as dele. E que eles, portanto, produziam cultura, conseguiam produzir a sua história, conseguiam pensar por si próprios, não tinham nenhuma diferença de capacidade de pensamento em relação aos europeus. E a gente sabe que a escravidão, ela está muito longe de ser algo benéfico para alguém, para o escravo, porque ela foi
né, uma prática social que é extremamente cruel, que assassinou milhares de pessoas, que torturou milhares de pessoas, que transformou seres humanos em mercadorias e fez com que diversas pessoas pudessem se enriquecer roubando, explorando o trabalho de pessoas que eram tratadas como mercadorias, como animais de carga. Então essa é uma crítica que a gente tem que fazer aos iluministas, e vários deles defendiam a escravidão. Ok? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre as outras ideias iluministas. A gente vai falar sobre as ideias de liberdade, e aí explicar um pouquinho o que cada uma dessas liberdades significa. A gente vai falar da ideia do contrato social, e a gente vai falar também da ideia da divisão dos três poderes.